Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar de um fundo aí que está super amassado, que é o BCRI, né? A gente vai conversar ali um pouco sobre isso, como é que está a estrutura do fundo, enfim, bora atualizar aí sobre o fundo do Banestes, né? Mas antes, claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e entre no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui abaixo. O BCRI, ele deu uma amassadaça nesse ano, né? 27% de queda aí. Isso é muita coisa para os fundos imobiliários. E aí acabou, né, imagino eu, dando prejuízo para muita gente, porque tem muita gente que tem esse fundo na carteira, né? Então, realmente, impacta aí na carteira de muita gente. Uma liquidez média diária de 500 mil, então tranquilo. Último rendimento de 75 centavinhos, dividend yield de 14%, é o que eu sempre falo, né? A massa, a cota, aumenta o dividendo, patrimônio líquido de 600 milhões, com uma certa musculatura, descontadaço para esse valor patrimonial, rentabilidade no mês de 3,16%. Quanto mais você cai a cota, maior vai ser a volatilidade dele, até mesmo porque o preço vai cair também, então qualquer movimento para cima ou para baixo vai representar muito ali do movimento da cota, né? E o valor patrimonial é R$ 95,00. Como eu já mostrei antes, né, year to date é do início do ano até agora, e aí teve uma queda aí bem expressiva, bem significativa. Para olhar um pouco do relatório, né, do fundo aqui do Banestes de outubro, é um fundo ali que tem da taxa de administração de 1%, né? Assim, o benchmark é IGPM mais 6%. Eu não gosto de GPM, sempre falo isso aqui nos vídeos, eu gosto muito mais de PCA, que eu acho que chega no mesmo lugar, só que com muito menos volatilidade. GPM é coisa das antigas aí, que os gestores todos aí estão já atualizando isso. Número de cotistas, 47 mil cotistas, né? Então é muita gente, como eu disse, né? Assim, quase 50 mil pessoas ali tem esse fundo na carteira, muita coisa, né? 50 mil ali pessoas físicas, né? 47.348 pessoas físicas e jurídicas, 74, né? É muita gente aí que deve estar ali, né, com preço médio nas alturas, provavelmente, né? E foi tendo essa queda aí toda aí. Em relação aqui aos resultados, né, a maioria de fato é CRI, juros mais correção monetária, e era para ser assim mesmo. E aqui ele também mostra, né, que tem um resultado menor aqui, mas em fundos de liquidez, resultado ali de FIIs, né, 1 milhão, e o resultado de fundos de liquidez aí quase 2 milhões. Mas a grande parte aqui mesmo são o resultado dos CRIs, né, que é juro mais correção monetária. Pegando aqui o total da receita, né, com as despesas aqui também, 1 milhão e 500, né, quase 1 milhão e 600 aqui de despesa. O importante é isso sempre ser positivo, né? Em relação à distribuição dos rendimentos, a gente vê que lá em novembro de 2022 tinha ali percentual de CDI líquido 118%, o que não é fácil, né? Não é fácil bater o CDI, sempre falo isso aqui no canal. E outubro de 2023 aqui tem 130%, né? Em relação aqui ao rendimento, né? Então, no mês de outubro, o fundo Banestes recebíveis distribuiu o valor de 75 por cota, fazendo dividend yield de 1,1%, 11%, líquido de imposto de renda, GPM, registrado foi de 0,50, apresentando uma variação de menos 4,57, né? Então ele fala aqui, né, que em relação aqui à distribuição e a cota do mercado, né? Então aqui o percentual do CDI em relação ao percentual do CDI líquido, aqui seria 118% em novembro e aqui seria 130% em outubro, né? Mas lembrando que esse fundo aqui ele sofreu bastante, né? Que a gente olha esse resultado aqui e fala, interessante e tudo mais, né? Pegando aqui pela própria distribuição da cota. Só que aí a gente vê que, de fato, quando eu mostro lá para vocês no gráfico, a gente vê que não é bem assim. Sofreu bastante aí na cota. Em relação à distribuição de rendimentos, né, a gente vê que teve uma certa tentativa de linearização, mas ela foi assim, para baixo, né? Assim, teve uma tentativa aqui em novembro, dezembro, janeiro, no início desse ano aqui de R$1, R$1 e pouquinho, mas depois aí deu aquela queda aí brusca e ficou aqui na casa dos 80, 70 centavos, até que chegou aqui hoje, ali na média ali de 75 centavos, né? E aqui eles mostram, né, por a distribuição dos rendimentos, né, e falam, a distribuição dos rendimentos aqui faz uma operação caixa, que eu acho interessante, né, caixa ali é quando entra de fato ali no próprio caixa do fundo, né, assim, então é o dinheiro ali real caindo no fundo, isso aí eu acho interessante. Em relação aos CRIs da carteira, utilizamos regime de competência para todos aqueles que não estão em período de carência de pagamento de juros e correção monetária. A escolha desse período se deve ao fato que não existe um padrão único de fluxo de pagamentos para CRI, isso é verdade, sendo que cada ativo possui uma periodicidade diferente para o pagamento de suas parcelas, que é definida pelo emissor do ativo. Para a operação do rendimento mensal, calculamos os juros e a correção monetária diárias de cada ativo.
conforme a quantidade de dias úteis no mês. Quanto maior o número de dias do mês, maior tende a ser o rendimento distribuído. Então, é mais uma informação aí para você cotismo do fundo. Contudo, devemos levar em consideração que seu valor também está diretamente relacionado ao fator de correção monetária do CRI. Não sei, dependendo da perspectiva monetária, ele vai pagar menos a mais, é isso que ele está falando aqui. Então, os juros são acruados diariamente pela taxa equivalente de cada ativo, já a correção monetária é calculada aí diariamente com base na taxa equivalente, IPCA, IGPM, IGPDI, enfim. Acreditamos que, calculando a correção monetária através desse método, oscilações abruptas dos índices de inflação entre um mês e outro são suavizadas. Aqui ele mostra, nos gráficos abaixo é possível observar a evolução dos índices de inflação nos últimos 12 meses. A gente viu, né, que de fato a inflação ela veio tendo uma queda ali, até mesmo por causa da questão de juros, né, que o governo está colocando juros aí lá nas alturas. Mas olha o GPM. O GPM ele muito mais volátil, né, e fica negativo e tal. Eu não gosto. Aqui, o gráfico aqui mostra porque eu não gosto, né. Composição do rendimento, né, então juros e correção monetária, que é a grande parte, né, dos rendimentos. E óbvio, quando tiver aqui uma correção monetária mais relevante, como teve aqui, por exemplo, em novembro de 2022, que eu mostrei lá no gráfico para vocês, vai ter também um rendimento ali mais robusto, né? E aqui na composição da carteira, que aqui é de fato, né, que fica complicado as coisas, a gente vê que os emissores, né, Fortsec, tem todo aquele problema lá, enfim, dos fundos que a gente conhece, né, Deva, companhia, né, companhia limitada lá, Hectare, Deva, e por aí vai. E aqui eles mostram, né, o percentual do PL. Aqui tem 5,6%, 4,28% e também aqui não está em inadimplência nem em waiver, mas tem 3,2% aqui da Nova Fortsec também, e mais alguns aqui da Fortsec, né? Então eu ficaria de olho, até nesses não estão inadimplentes ou em waiver, né? E com outras figurinhas conhecidas aqui, né? Opeia, Virgo, enfim. Mas aqui a gente vê, né, tudo que tem essa exclamaçãozinha aqui, ou tem um waiver xzinho aqui, está inadimplente mesmo, né? Olha lá. Tudo isso aqui. Então, pegando aqui, né, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, em waiver ou inadimplente, né, 5,46%, 4,28%, vamos arredondar aqui 10% do fundo, 11% do fundo, 12, 13, mais ou menos aí 12,5%, 13% do fundo com esses quebradinhos aqui, né, ou inadimplência, que é esse xzinho aqui, ou o waiver, né, que é essa exclamaçãozinha. Então, 12 a 13% do fundo está ou inadimplente ou em waiver, né. Então, complicado, situação bem complicada desse fundo aí. Composição da carteira, né, maior parte é CRI mesmo, tem aqui uma parte aqui, enfim, né. Spread aqui, um spread que não é tão alto assim, né, comparativamente. Eu acho que está bem desnivelado a questão risco-retorno desse fundo aqui, para ser sincero, tá? Por ser, né, sênior normalmente é a mais segura, mas ali está com 3% do PL em problema, né, então não funcionou tão bem. E corporativo, né, ou seja, esse fundo aqui era para ter um retorno, um risco um pouco mais defensivo, só que a gente tem que nivelar sempre risco-retorno, né? Assim, então, se a carteira está aqui ou em waiver, né? Ou em stand-by, digamos assim, ou então em inadimplência, 13% do fundo, né? Então, isso é muita coisa. Duration dos ativos, 3,56 anos, né? Assim, ali médio, né? Um duration médio, e LTV médio da carteira ali 56,27, ok. Né, LTV, para quem não sabe, ele é a relação entre a garantia e a dívida. Né? O que ele fala? Comentário de outubro. O BCRI encerrou o mês ali com 62 milhões em caixa, 10% do PL, que é um valor alto em caixa. Deste valor, 4,609 milhões foram destinados à distribuição dos rendimentos. Distribuindo os rendimentos 75 centavos, que é 1,11%. Lembrando que cota amassada, dividendo de aumento. Já nos meses de novembro, efetivamos a compra de mais um CRI para a carteira do fundo com um montante de 20 milhões, status de CRI de risco pulverizado, lastreado em uma carteira com mais de 450 contratos, ou seja, um risco aí alto, né? Com remuneração de IPCA mais 7,86%. Como a compra foi feita em novembro, esse CRI só aparecerá na carteira do próximo relatório. Eu acho que o risco retorno desse fundo está bem desbalanceado, sinceramente. Além do CRI mencionado acima, também estamos com vias de adquirir mais um CRI no segmento logístico, que deve ser emitido até o fim de novembro. Sobre o CRI Croton, no dia 13 de novembro, foi realizada a assembleia no qual deliberou-se pela contratação de escritório de advocacia para representar os interesses dos titulares dos CRIs
no âmbito do procedimento de arbitragem instaurado a pedido da locatária do imóvel. Seguimos acompanhando junto a securitizadores os demoramentos desse processo. Aqui ele fala também, né? Já em relação ao CRIs Canix, segue em processo de desmembramento das unidades de fase 3. Com isso, nossa expectativa é de voltar a receber fluxo de venda nos próximos meses. Continuamos aí acompanhando esse procedimento. Vamos ver aí, né, os próximos relatórios em relação a isso. Em relação ao macroeconomia, já falou. E aqui ele já fala, né? CRI com waiver, inadimplentes ou em renegociação. Né? Ou seja, o negócio está dando problema aqui. O waiver tem uma carência aqui de 100% de amortização e 50% das carteiras de juros até dezembro, até mês que vem. Que o de circuito de compras, né, outra figurinha aí, né, que a gente sabe muito bem dos problemas que deu, né, o circuito de compras lá, aquela questão toda lá. Tem o Croton, GVI, Scanix e o One também aqui, né, assim, carências ou inadimplências, né, assim, um percentual bem relevante do fundo, né, bem desbalanceado, na minha opinião. Negociação mensal aqui, volume negociado, né, em relação à cota de mercado, foi diminuindo, né? Diminuiu aí bastante aí o próprio volume negociado, né? Antes tinha vindo uma negociação alta, lembrando que negociação pode ser para cima ou para baixo. Assim, se começa a dar muito problema também, a negociação vai vir porque todo mundo está vendendo, né? E no mais aqui eles mostram, né? Todos aqui as operações que eles têm, caso você seja cotista do fundo ou queira estudar ele para qualquer tipo de entrada, movimentação, operar comprado ou vendido, é interessante também que você dê uma lida ali em cada um deles, né? Mas é isso, eu acho que está desbalanceado agora, para ser sincero, mas sei que tem muitos cotistas aí, a gente sempre espera pelo melhor, né? Esperamos aí que as situações todas se resolvam. Se gostou, deixe seu like, coloca aqui o nome do fundo, né, que você quer que a gente fale aqui, a gente vai fazer o estudo para você, beleza? Até a próxima, tchau, tchau.